O Festival Eurovisão da Canção está a ser alvo de pressões por parte do Parlamento Europeu, que está cada vez mais preocupado com uma possível manipulação do televoto. Apenas 2 semanas após o fim da competição deste ano, intensificaram-se as dúvidas sobre a integridade do voto do público. Um grupo de 12 eurodeputados enviou uma carta formal ao organizador do festival, a União Europeia de Radiodifusão, pedindo a divulgação dos dados completos da votação. The European public deserves full transparency regarding this year's voting process, including the extent of state-sponsored advertising and any undeclared sponsorship. Os eurodeputados apontam especificamente para a alegada promoção da participação de Israel no concurso, alegadamente apoiada por campanhas levadas a cabo pela agência de publicidade do governo desse país. A controvérsia é alimentada por um debate renovado sobre o envolvimento de Israel na competição. If the EBU fails to act, there is a risk of completely discrediting the Eurovision Song Contest in next year Eurovision. We want to focus on the music, not on scandals. Antes da edição deste ano, o diretor da Eurovisão, Martin Green, reconheceu numa entrevista à Euronews que é inevitável que a política se infiltre no evento. We're not a political competition. We try and avoid politics. But of course, if you gather in this year 37 countries from around the world, it will also always prompt discussion and debate, and that's a good thing. Os eurodeputados pedem à entidade organizadora que ordene uma auditoria independente e implemente salvaguardas para evitar interferências políticas em edições futuras. De acordo com informações da Agência de Fronteiras da União Europeia, as entradas ilegais diminuíram este ano 27%. A Frontex diz que os 3.300 agentes que vigiam as entradas externas da União Europeia são responsáveis por esta descida. Michael Spindelegger é diretor-geral do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, com sede em Viena, e comenta o tema para a Euronews. Now it's going down, but you don't know how long this is staying with these lower numbers. Still, if you have a look to the numbers of asylum seekers in Europe, it is very high. So also last year, we had nearly 1 million asylum applications in Europe. This is a very high number. And so I think it is not a situation where we can calm down. It is a situation where we have to look exactly what kind of measures have to be done for the future. Os governos de Itália e Dinamarca escreveram ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a pedir mais espaço para reprimir a migração. Michael Spindelegger admite que existem questões jurídicas, mas considera as medidas destes 2 governos inovadoras. I think everybody is invited to look to as they call it, intelligent, modern ways to deal with the migration issues. And this model, especially from Italy, to deal with migration procedures in Albania is interesting because this is a new way. For their part, the European Court of Human Rights in Strasbourg has written their own letter saying that debate is healthy, but politicising the court is not. Interior ministers from all across the bloc will be gathering in Luxembourg next week to discuss migration. Maeve McMahon, Euronews, Brussels. Entre as 5 perguntas que vão a referendo e a que os italianos terão de responder nos dias 8 e 9 de junho, uma delas foca-se na questão da cidadania. Propõe a redução do período de 10 para 5 anos que os imigrantes têm de viver no país para que possam pedir a nacionalidade. Dire sì perché non c'è nulla di cui avere paura. Nell'avere una legge che è più giusta si può modificare con questo referendum in una parte che riguarda il tempo necessario per poter avanzare la domanda di cittadinanza. Gli altri requisiti restano e sono requisiti importanti. Bisogna avere un reddito minimo, essere regolari, essere in regola col pagamento delle tasse e dei tributi, non avere precedenti penali e parlare l'italiano. Quindi è una riforma ragionevole ma che andrebbe incontro a tantissime persone. Se o partido centrista Più Europa é a favor da proposta, opinião diferente tem o Noi Moderati. Per noi il termine di 10 anni è un termine corretto, giusto. Quello su cui riteniamo che invece sia necessario intervenire
è tutta la parte dell'iter burocratico che segue a questi 10 anni, perché è vero che esiste un problema in quel senso e che molto spesso le persone si ritrovano in una sorta di limbo, ma questo sicuramente non si risolve tramite un referendum, perché i 5 anni andrebbero a ridurre invece un tempo prezioso per poter approfondire quel legame. Non si può risolvere un problema burocratico, amministrativo, andando a cambiare una norma che di fatto è sostanza e sostanziale per correggere quella che è la forma. São 5 as questões que vão estar em referendo. 4 delas propõem a eliminação total ou parcial de determinadas normas laborais. O Banco Central Europeu reduziu as taxas de juros em 25 pontos base para 2%. É o nível mais baixo em mais de 2 anos. O objetivo é apoiar as empresas e os consumidores com empréstimos mais acessíveis. A medida responde à guerra comercial de Donald Trump, que ameaça abrandar um crescimento económico já frágil. A presidente do BCE, Christine Lagarde, avisou que uma nova escalada das tensões comerciais resultaria em crescimento e inflação abaixo das projeções. Nas novas previsões apresentadas esta quinta-feira, o BCE aponta para uma inflação de 2% este ano e de 1,6% em 2026. Ataque no pátio do Hospital Al-Ali, em Gaza, morreram 5 pessoas, incluindo 3 jornalistas. O ataque também provocou ferimentos em pelo menos 6 pessoas. Israel promete investigar o que aconteceu e está agora a recolher provas. Mas na reação ao ataque, o exército israelita sublinha que tem apenas como alvo os combatentes e atribui a responsabilidade das mortes civis ao Hamas. Com estas mortes, sobe para 180 os jornalistas mortos neste conflito. Os números são do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque. Mas Israel contesta estes dados e diz que muitos dos mortos eram combatentes que se faziam passar por repórteres. Também o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos condenou estas mortes e fala em ataques sistemáticos e deliberados de Israel contra os jornalistas. Israel tem impedido a entrada dos médias estrangeiros na faixa de Gaza. O governo de Netanyahu diz que não consegue garantir a segurança dos jornalistas depois de entrarem. Mas a organização Repórteres Sem Fronteiras critica esta decisão, diz que Israel está a tentar controlar a narrativa e evitar que médias internacionais vejam o que está a acontecer realmente no terreno. Dois ataques aéreos israelitas na cidade de Gaza causaram a morte de 9 pessoas, incluindo uma mulher e uma criança. Um dos bombardeamentos visou uma rua movimentada com alguns peões que tinham ido comprar farinha nas proximidades. ناس ماشي خال وجايبه طحين طحين ولادنا طحين بس مش اكثر طحين بتقطعوا زي هيك هاي اللحم شايفين. Os corpos foram levados para o Hospital Al-Shifa, onde os familiares se reuniram em luto pelos entes queridos. Os ataques decorreram em pleno dia de Arafat, em Gaza, uma data importante no calendário islâmico que antecede a celebração do Eid al-Adha. Mais de 1.600.000 muçulmanos enfrentaram temperaturas superiores a 40 graus neste dia de culto e rituais na peregrinação do Hajj em Meca, na Arábia Saudita. Os peregrinos subiram o Monte Arafat desde as primeiras horas desta quinta-feira para um ritual-chave na peregrinação islâmica anual. O Monte Arafat tem um grande significado no Islão, é mencionado no Alcorão como lugar onde o profeta Maomé proferiu o último sermão. De acordo com os ditos tradicionais do profeta, o dia de Arafat é o mais sagrado do ano para os muçulmanos, em que Deus se aproxima dos fiéis e perdoa os seus pecados. Depois de passarem um dia no Monte Arafat, a cerca de 25 km de Meca, os fiéis descem até Muzdalifa. Aqui os peregrinos recolhem seixos para atirar ao diabo em Mina durante os 3 dias seguintes do Hajj. Esta peregrinação é um dos 5 pilares da religião islâmica e é uma obrigação religiosa que envolve diversos rituais. Três deputados da Nova Zelândia foram suspensos depois de, no ano passado, terem feito um haka no Parlamento.
É uma dança tradicional dos Maori, povo nativo do país. Os deputados puseram em prática esta coreografia para protestar contra um projeto de lei que dizem reduz os direitos dos indígenas. A proposta procura definir os princípios do Tratado de Waitangi de 1840, assinado entre os líderes dos Maori e a coroa britânica durante a colonização da Nova Zelândia. Estas são imagens de Auschwitz criadas por computador, uma réplica digital. O Museu de Auschwitz trabalha habitualmente com cineastas, desde documentaristas a realizadores de longas-metragens de ficção. Mas, por razões de conservação do património, o museu não permite a filmagem de longas-metragens aqui, no local onde os nazis instalaram o campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Foi assim que, em conversa com realizadores, surgiu a ideia de criar uma réplica digital. O projeto chama-se Picture from Auschwitz e é uma iniciativa conjunta do Museu de Auschwitz, da Fundação Auschwitz-Birkenau e de uma equipa de especialistas em tecnologia. Esta equipa técnica usou tecnologias de digitalização espacial e criou uma réplica digital do campo de Auschwitz I, o campo original. Agora a Fundação está a angariar fundos para dar seguimento ao projeto. A ideia é fazer também uma réplica de Auschwitz II-Birkenau, o segundo campo de concentração do complexo e também do interior de alguns dos edifícios.